Muito bem. Continuando, Joana nos diz o seguinte: toda vez que se equivoque, em vez de uma reação de raiva pelo erro, permita-se a compaixão como direito que se tem pelo erro cometido. Todos nós temos direito de errar. O que nós não podemos é permanecer no erro. Considerando-se o estágio da humanidade em que se encontre, onde se constrange e age, né? Considerando-se o estágio de humanidade em que se encontra e age. Você se encontra no estágio de humanidade ainda suscetível a cometer inumeráveis erros, né? Evite-se a postura intransigente de não se desculpar pelos feitos infelizes, pelas ações transtornadas. Mas será que é possível a pessoa agir assim? Como não? O orgulhoso. Como que o orgulhoso age? Desta forma. Intransigente, não aceitando o erro, achando que o erro é do outro. Não é? Ninguém é exceção no mundo, vivendo todas experiências equivalentes que fazem parte do programa de elevação individual. O medo da morte, por exemplo, que em muitos indivíduos se transforma em infelicidade, não deve permanecer como possibilidade em relação aos enfermos terminais que estão diante da certeza do desprendimento carnal. Olha, vamos entender bem isso. O medo da morte, por exemplo, que em muitos indivíduos se transforma em infelicidade, não deve permanecer como possibilidade em relação aos enfermos terminais que estão diante da certeza do desprendimento carnal. Nada obstante, quem poderá avaliar quando irá suceder a morte deste ou daquele indivíduo? Olha a colocação sublime. Sublime. Como que nós podemos julgar com precisão a hora que fulano, ciclano e beltrano vão desencarnar, mesmo estando em estado terminal? Quantas pessoas que vivem períodos longos de estado terminal? Então nós precisamos entender que é necessário acreditarmos na bondade de Deus e que tudo irá ocorrer na hora certa. Eu citei um exemplo que de maior e mais transtorno para mim, de constrangimento, quando um pastor foi fazer uma oração na casa de um querido amigo que estava em fase terminal. Ele usou termos tenebrosos na sua oração, que eu pedi licença logo em seguida para sair, porque nós não temos o direito de forma alguma de citar o momento do desencarne de quem quer que seja. Como que nós temos, né? Como nós podemos avaliar quando isso vai acontecer? Portanto, como que nós vamos chegar e falar, olha, né, já que o senhor vai desencarnar, misericórdia, é o que a pessoa fez. Já que o senhor vai desencarnar, então eu vim aqui fazer uma oração para o senhor desencarnar em paz. Meu Deus, mesmo a pessoa em estado terminal, ele tem esperança. Ele tem esperança. Crianças
e jovens saudáveis, de um para outro momento, são acometidos de enfermidades virulentas e rápidas que lhes ceifam a vida, enquanto pacientes em deplorável estado orgânico sobrevivem, espiam, decompõem-se quase em vida. Eu vi esses momentos. Já passei por esses momentos em minha vida, testemunhando pessoas dessas circunstâncias. Crianças em tenra idade que partiram e pessoas em quadro tenebroso que permaneceram por longos e longos anos ainda. Nós não temos o direito, em hipótese alguma, de falar o que vai suceder na pessoa. A doutrina nos ensina que devemos esquecer o que vai acontecer e falar da vida. Ademais, os acidentes de todo tipo, quais aqueles que acontecem com veículos de diferente porte, os da natureza, os de balas perdidas, os de quedas fatais, demonstram a fragilidade do corpo e a imprevisibilidade dos impositivos humanos. Mostram a imprevisibilidade dos impositivos humanos. Como que nós poderemos prever? Nós não temos como prever absolutamente nada. Nós dormimos hoje, podemos amanhã não amanhecer. É o fenômeno da vida. Entende? Caríssimos, vamos procurar fazer do nosso raciocínio um elemento de uso da lógica. Medo, sempre injustificável, seja como for, o medo é sempre injustificável, seja como for que se expresse. Muitas vezes as pessoas têm receio de aproximar-se das outras nas reuniões sociais, dos encontros de negócios, nas atividades cotidianas, sem recordar-se que também aquelas experimentam as mesmas emoções de incerteza e receio. Que barbaridade, né? Fulano tem receio de Beltrano, mas também Beltrano tem de Fulano. Se não as desvelam, é porque têm sido obrigadas por necessidades múltiplas a sobrepor-lhes os compromissos abraçados. Se for considerado que muitos indivíduos venceram os seus medos, encontram-se formas estimulantes para a vitória sobre os próprios. Na solidariedade estão igualmente os estímulos para o avanço, para a autoestima, para o encorajamento em favor de novos tentames de progresso. Sempre que o medo permaneça, mais medo se acumula. Na terapia do amor, em relação ao medo, quanto mais se ama, naturalmente, mais amor se tem a oferecer. Mediante também a compaixão, que é diluente do medo, o ser humano torna-se mais digno e saudável. Graças a esse sentimento que se expande na medida em que se ama, o ser engrandece-se
e enriquece-se de vida, envolvendo-se em paz. Graças a esse sentimento que se expande, que é o amor, na medida em que se ama, o ser engrandece-se e enriquece-se de vida, envolvendo-se em paz. Que Jesus, misericordioso, amigo incondicional de todas as horas, terapeuta de nossas vidas, ensinou-nos a amar, ensinou-nos a perdoar 70 vezes 7 vezes, ensinou-nos a sermos pessoas corajosas, porque a vida é um manancial de bênçãos que envolve-nos a todos e que permite-nos crescer dia após dia em direção do Todo-Poderoso. Tenhamos muita paz. Muito obrigado pela vossa atenção, hoje, agora e sempre. Fiquem com Deus. Voltaremos em breve.